E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os cadernos de desenho que eu mais usei, os meus sketchbooks. Vou fazer um tour, mostrar os meus desenhos pra vocês. São todos desenhos antigos, não são cadernos recentes, mas eu gosto muito deles. Tem desenhos que até hoje são meus favoritos aí, um ou outro salva, mas enfim, né? Os desenhos feios e horríveis estão aí pra gente aprender. É um caderno da Canson. Foi meu primeiro sketchbook, esse modelo. E eu já tinha usado um desse antes, mas foi logo quando eu comecei a desenhar. Então é bem antigo mesmo os desenhos de lá. Tem nada a ver com o que eu desenho hoje. Mas esse daí é o meu chuchuzinho, eu gosto bastante dele. Principalmente da capa também, eu acho muito bonita. E aí tá os meus desenhos que eu fazia na escola. Tem uns que eu fazia no terminal, esperando o ônibus para voltar para casa. Esse caderno eu levava ele para todo lugar, todo. Eu ia viajar, levava ele. Ia pra escola, levava também. Então tem de tudo aí, até colagem de coisa, de notinha tem. Eu lembro até que eu fiz uma conta de matemática nesse caderno, porque eu tava no ônibus e eu tava discutindo com as minhas amigas sobre a aula de matemática. Pois é, que milagre. E aí a gente pregou a primeira coisa que a gente viu pra fazer a anotação da conta que a gente tava falando sobre, e era o meu caderno, e tá aí as contas que a gente fez. Então esse caderno me traz muitas memórias. Eu gosto bastante dele. Tem desenhos que eu fiz com as minhas amigas aí também. Eu acho ele muito fofo, tudo. O estilinho antigo de desenho que eu tinha também mudou, não é mais assim. Então bate uma nostalgia quando eu vejo esse caderno, mesmo com os desenhos feios. Faz parte, né? A gente tem que errar pra melhorar na próxima. E esse caderno eu sinto que eu não... Como eu posso dizer? Eu não fiquei muito presa à perfeição, sabe? Eu só desenhava o que eu queria e era isso. E se ficava feio, tudo bem. Porque tem outros que eu desenhava que eu achava que ficava feio. E aí eu cobria com alguma coisa, ou fazia uma colagem, ou pintava por cima com tinta. E aí eu não sei se isso é o ideal, porque olhando agora, esses desenhos antigos, a maioria eu gosto. Só que os que eu não gosto, os que eu acho que ficou feio na época e agora, faz eu ver minha evolução no desenho e como eu melhorei de 2022 até hoje. E é muito legal isso. E uma coisa legal também que foi nessa época aí que eu descobri a caneta ponta pincel Nankin. Então ela fazia finalização, né? Ou os contornos. E eu amava desenhar com ela. Teve páginas que eu só fiz só com ela, nem pintei nem nada. Porque, nossa, era muito legal, era muito satisfatório. Ainda é, né? Porque eu uso, mas não tanto. Tô fazendo tanto desenho digital que eu nem lembro mais como que é fazer desenho físico, mas eu queria começar um sketchbook novo, talvez. E os materiais que eu mais usei nesse caderno foi aquelas canetas da Faber-Castell, aquelas ponta-pincel. E lápis de cor também da Faber-Castell, Super Soft. E a canetinha, que se eu não me engano, era a Fudenosuke da Tombow, que eu achei na Daiso. Nossa, eu só achei uma vez lá. Nunca mais achei essa caneta nem lá, nem em outra loja de papelaria do shopping, pelo menos. Mas, enfim, agora só comprando na internet, que ela nunca mais apareceu lá. Mas eu amava também desenhar com ela era muito boa. E os marcadores da Cis também eu usava bastante, mas eu gostava mais ainda de usar as canetinhas da Faber-Castell. Foi o que eu mais usei. Enfim, e no final desse livro eu abandonei, faltou umas páginas. Por algum motivo, não lembro porquê, mas eu não desenhei até o final. Mas eu também estava treinando perspectiva, então... E esse foi todos os desenhos desse caderno.
Então agora vamos para o segundo caderno, que é esse laranjinha ou amarelo, não sei, que também é o meu favorito. Na verdade, esses 3 são os meus favoritos, mas esse de segundo eu também gosto bastante, mas eu não sei qual dos 3 eu gosto mais. Enfim, eu gosto bastante dele, também levava ele bastante pra escola. E eu não sei, esses desenhos aí, eles são como se fossem mais rascunhos mesmo, sabe? Não finalizava muito bem, não dava muito detalhe. Às vezes eu queria fazer um pra digitalizar e tal, e nem fazia. Tem página que nem tem desenho. Eu gosto bastante dele, principalmente daquelas páginas que eu desenhei várias mãos. Então, ficou muito bonito, eu achei. Eu tenho muito orgulho daquela página, porque eu nunca mais consegui fazer um desenho de mão decente na minha vida. Aquela foi a única vez e pá. Eu também, deixa eu contar a história dessa capa, né? Porque ela é laranja, assim, sem nada, toda feia. Eu tinha acabado de assistir Loki. Foi a melhor série que eu já assisti na minha vida. É minha série favorita, aquela da Marvel, Loki. E, enfim, quem assistiu a segunda temporada vai saber do que eu tô falando. Mas lá tem um caderno laranja escrito da AVT, que é tipo o manual da AVT. E eu queria ter feito nesse tema, sabe? Eu queria ter feito até de tecido. Mas eu não tinha tecido e não tinha tinta também de tecido pra colorir o tecido. Então eu fiz assim de papelão mesmo. Tudo certo, né? Fazer o quê? Não consegui concluir, nem escrevi lá AVT, nem nada. E ficou por isso mesmo. E como eu levava para a escola, ele ficou bem sujo por causa da mochila e tudo. Minha mochila é bem imunda. E essa capa ficou horrível assim mesmo. E essa é a história tão incrível que eu queria contar da capa. Mas ainda sobre o caderno, eu que fiz, dá até pra ver a costura aí no meio. Eu só dobrei várias folhas e fiz uma costura simples no meio. E o desenho que eu queria falar mais detalhado sobre é esse que eu fiz para um trabalho da escola, que era sobre os Panteras Negras. A professora, ela exigiu que a gente fizesse um quadrinho, né, uma revista em quadrinhos ou desenhos sobre, e aí eu fiz o sketch aí nesse caderno, depois digitalizei tudo e aí mandei imprimir e entreguei pra ela. Ficou muito bom. Eu queria poder mostrar o impresso, mas ficou com ela e tudo bem, mas ele ficou desse jeitinho aí mesmo. Físico ficou bem bonito. Eu fiquei bem orgulhosa também desse desenho, ainda mais porque era um trabalho escolar. Por fim, tem algumas páginas treinando como desenhar rosto e uma com tinta. Uma página que eu fiz só de vários locks. Um close na minha página favorita, que é a página que eu desenhei as mãos, que eu achei muito linda. Eu acho essa página muito, muito bonita mesmo. 2 páginas são um pouco mais cartoon e as outras 2 primeiras são tentando ser mais fiel à referência. E esse foi o caderno número 2. Palmas, por favor, palmas. E agora, por último, mas não menos importante, esse caderno A6, que eu também fiz. Tanto até que a costura tá até toda errada, mas eu escolhi fazer ele pequenininho assim. E também decidi desenhar só meninos nele, porque eu não sabia desenhar homens, meninos, acho que eu ainda não sei. Só que eu tava tentando, então eu praticamente só desenhei homem nesse caderninho. E aí tem uns desenhos ou outros que eu acho que eu me desenhei nesse caderno. E eu também já desenhei uma cantora que minha amiga pediu, mas era todo desenho de homem. Meu amigo ainda ficava zoando que eu só desenhava macho, mas eu não sabia desenhar rapazes, eu precisava aprender, e aí eu dediquei esse caderno pra isso. Ele também é só, tipo, rascunhos, eu não desenhava nada pra ficar bonito, tipo, pintar com tinta ou lápis de cor, nem nada. Levava pra escola também, por isso que a capa tá suja. Tem os desenhos que eu fazia assim, que ficava horrendo, mas eu deixa aí, fazer o que tem que deixar. E outros que eu acho bonitinho também. Eu gosto bastante desse caderno. E ele, dos 3, eu acho que é o mais recente, ou não. Não, na verdade o preto foi o que eu desenhei primeiro, depois esse. E por último eu fiz o laranja, que eu inverti, né, a ordem, mas tudo bem. E aí eu desenhava despretensiosamente, quando eu tava afim, dava na telha. E como sempre, as últimas páginas são as mais estranhas, feias, com os desenhos que eu nunca termino.
e eu abandonei de novo esse caderno. Faltam umas páginas pra terminar, mas eu não vou terminar ele nunca mais, provavelmente, porque ele já tô em outra fase já. Não, e os desenhos recentes, né, os de 2024, são os piores, são os mais feios. E esses são os desenhos do mini caderninho, o último caderno do vídeo de hoje. E esse foi o tour rápido nos meus desenhos antigos, nos meus 3 cadernos que eu mais usei. Me conta aí o que você achou dos desenhos nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo com alguém. E é isso, galera. Beijos e até o próximo vídeo.